Olá a todos, meu nome é Thiago Xinwang. Eu apresentarei para vocês o meu trabalho sobre estudo da ação do vento sobre edificações através de abordagens computacional experimental, orientado pelo professor Dr. Henrique Campelo Gomes e vinculado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Na área da engenharia civil, é bem claro que a ação do vento é uma importante carga a ser considerada em obras civis, pois mesmo que não seja o caso crítico de comprometer estruturalmente uma edificação, por exemplo, ainda assim ela pode gerar o escoamento de revestimentos, isso ser lançado contra pedestres e objetos. Mas como analisar essa ação do vento? Com certeza não é muito interessante colocar tomada de pressão sobre a superfície inteira de uma edificação real. Então, uma forma de isso é criar uma maquete em escala reduzida da edificação e ensaiá-la no estudo de vento. Outra forma é pela simulação computacional. Nesse trabalho, então, foram feitas simulações computacionais fluidodinâmicas do edifício Eldorado e os resultados obtidos foram comparados com resultados obtidos em ensaios de túnel de vento da mesmo edifício de trabalhos anteriores. A metodologia, então, são simulações computacionais usando programas da ANSYS, são baseados em métodos volumes finitos, que nesse caso consiste basicamente em definir um volume ao redor do edifício, no qual o vento se move livremente, chamado de domínio, mostrado aqui na figura 2, e discretizar esse volume em vários volumes menores, nos chamados elementos. Ao conjunto dos elementos se dá o nome de malha, representado aqui na figura 3. Para a malha, então, é necessário definir as condições de contorno do problema. Então, é definir um perfil de velocidade do vento no plano de entrada do escoamento baseado na camada limite atmosférica, que tem o escoamento típico representado aqui na figura 4. Nesse caso, esse perfil de ventos foi aproximado pela lei potencial, gerando, então, esse perfil mostrado aqui na figura 5. E foram usados os modelos de turbulência de Spalletti-Amaras e as Large Area Simulations. São formas de representar as características turbulentas do escoamento. Definidas as condições de contorno, então, foram calculadas as velocidades e pressões do fluido para todo o domínio, gerando os resultados aqui. Preciso fazer algumas considerações, no entanto. Primeiro, que o Spalletti-Amaras usa modelos matemáticos para representar as características turbulentas do escoamento, enquanto que as Large Area Simulations modelam matematicamente os pequenos vórtices, enquanto resolvem numericamente equações que descrevem os vórtices maiores. Por isso, os resultados estão dentro do esperado, visto que a figura 7, gerada pela Large Area Simulation, a região dos vórtices grandes está bem representada em comparação ao gerado pelo Spalletti-Amaras. Comparando, então, os resultados da simulação computacional com aqueles obtidos em ensaios de túnel de vento, podemos ver que na face frontal do edifício, perpendicular à direção do escoamento do vento, os valores de coeficientes de pressão obtidos são muito aderentes com relação aos obtidos em túnel de vento. Já na face lateral não foi observada essa aderência tão grande. Isso é devido a esse fenômeno representado nessa figura do canto direito inferior, no qual um vento incide sobre o corpo anguloso, e no canto dele há um descolamento da camada limite e uma rejunção desta na face lateral. Esse fenômeno foi bem capturado pelo insight de túnel de vento, como a gente pode ver por esse contorno aqui, mas na simulação computacional ela não teve tanta essa representatividade. E isso é devido principalmente a questões de limitação da licença estudantil da ANSYS, o qual impõe um número máximo de elementos, restringindo assim o refinamento da malha. As conclusões que podem ser tiradas, então, são que cada modelo de turbulência tem suas vantagens e desvantagens. A Large Area Simulation, por exemplo, ela representa muito bem os grandes vórtices, mas em troca ela é muito custosa em relação ao tempo de cálculo e necessita de malhas muito mais refinadas. Outra conclusão que pode ser tirada é que as simulações numéricas são uma ferramenta efetiva e muito útil para analisar a ação do vento em edificações, que, quando bem conduzidos, podem sim gerar resultados aderentes aos ensaios de túneis de vento, como esses obtidos na face frontal. Essas são as referências, então, usadas para essa apresentação, com destaque a referência número 1, do qual foram tiradas os resultados dos ensaios de túneis de vento. Aqui está uma figura da maquete usada do edifício Eldorado para os ensaios de túnel de vento. E agradecimentos especiais ao professor Henrique pela disposição para orientar esse trabalho e pela introdução ao mundo acadêmico.